nos concedeste desta noite, meu Deus, de estarmos celebrando a Ti por mais um aniversário do ciclo de oração. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Fala, Senhor, através da Tua filha. Usa poderosamente como instrumento de bênção, Senhor, para abençoar esta igreja. Senhor, nós não sabemos a palavra que Tu colocaste no coração dela, mas agora nosso coração está aberto para ouvir, Senhor, Tu falares através da Tua serva. Manifesta o Teu poder de uma maneira gloriosa aqui em cada um de nós, porque só Tu, Senhor, conhece a necessidade da Tua igreja e só Tu sabes qual é a palavra que nós precisamos ouvir nesta noite. Então, Senhor, receba a adoração e louvor de cada filho teu nesta noite. E nós te agradecemos, meu Deus, pela vida da pastora Silvânia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Quero assim agradecer a missionária Hildes por ter feito esse convite, né? Esse privilégio de poder conhecer homens e mulheres de Deus que oram, que buscam o Senhor, que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não conhecia, né, a igreja aqui nessa localidade, antes era em outro lugar, que era o casal, né, de pastores, mas eu me sinto assim honrada por essa oportunidade que o Senhor nos dá, a gente poder juntos festejar. Que dia bom e que momento maravilhoso, né? 25 anos do grupo de oração. Recentemente eu fui ministrar em um grupo que estava fazendo 6 anos, né? Aquele grupo existindo 6 anos de oração, e ali estavam regozijados, cada um tinha um testemunho para contar das maravilhas. Agora imagine durante os 25 anos. Já é um adulto, já é um filho, já é uma filha na igreja do Senhor esse momento. Então, a gente louva o Senhor. Bem como a pastora falou, né? A missionária falou, nós somos pastores da Igreja Manancial de Vida, eu e meu esposo, somos casados há 7 anos, e nós moramos aqui, temos uma congregação lá na cidade de Simão Dias, né? Então, hoje nós temos também aqui em Aracaju. E Deus tem nos abençoado. Temos entendido que a importância da questão de a gente orar. Nós passamos 4 anos orando para poder, mesmo orando aqui em Aracaju, nós passamos durante 4 anos orando para que Deus nos concedesse que abríssemos nossa igreja aqui também, na cidade de Aracaju. E quando sabe que é através da oração que a gente alcança a resposta. Não é isso? É através da oração que Deus abre as portas, que Deus se move, que Deus faz coisas tremendas. Né? Assim como também Deus abençoou a minha vida com o meu esposo, né? Após ter passado um tempo orando para que Deus me desse um esposo. Assim o Senhor ouviu a minha oração e me concedeu. Eu não sei se aqui tem pessoas que estão orando pela vida do esposo, ou que estão pedindo ao Senhor uma esposa. Eu orei durante um período, só 15 anos, né? Mas o Senhor respondeu. Eu sei que tem pessoas que estão orando. Eu fui sábado ministrar na Igreja Brasil para Cristo, e tinha uma jovem, e ela disse assim: pastora, ora por nós para a gente casar, ora por nós para Deus mandar. Agora também diz para nós, pastora, se vai demorar muito ou não. Aí eu disse: irmã, questão de tempo, eu não sou a pessoa muito certa para falar para vocês a respeito de tempo. Mas por quê? Eu disse: porque eu tive que esperar 15 anos. Aí ela disse: meu Deus, eu não quero 15 anos, não, eu quero é logo. Então, quando se refere a tempo, tem pessoa que fica: não, tempo eu não quero. Mas sabia que o tempo ele contribui? O tempo ele coopera. O tempo, você tem que ver que o tempo ele é favorável, né? Ele também nos abençoa. É nesse tempo de espera, que Deus vai tratando conosco, que Deus vai aperfeiçoando, que Deus vai preparando o nosso coração. Então eu sou grato pela vida do meu esposo e por Deus responder oração. Louvo a Deus pela vida das irmãs, dos irmãos que aqui estão, por esse momento que a gente teve de louvor. Me fez lembrar o tempo que eu me converti. Eu
Eu pensei que a Asaf estava aqui cantando. Quem não conhece o Asaf? Bom, conhece, né? Eu pensei que ele estava aqui cantando, porque esses louvores me fez lembrar, né? Asaf que botava aquele CD e ficava ouvindo e buscando ao Senhor. E foi uma fase bem gostosa, bem preciosa na minha vida, que eu estava dentro da igreja presbiteriana e conhecendo, ouvindo falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Que não era só o Espírito Santo como Deus, mas como uma pessoa que eu podia conversar e andar com Ele. E que Ele queria ter um relacionamento comigo íntimo, tão próximo, ao ponto de eu poder senti-lo, ao ponto de eu querer dizer, senta aqui, conversa comigo, porque eu também quero te ouvir. E isso foi desenvolvendo, me fez lembrar rapidamente. E hoje tem sido um dia assim, um dia de lembranças. Lembrança de algumas coisas, porque o Senhor nos faz lembrar. Talvez hoje você esteja lembrando quando iniciou, né? Assim como a missionária falou, como tudo iniciou. Então tem coisas que faz a gente lembrar, voltar ao tempo, para a gente não se esquecer da bondade e da misericórdia do Senhor. E quando Deus, Ele é maravilhoso. E nós sabemos que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Amém? Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Desde o dia que eu tive o primeiro contato com a missionária Hildes, Deus, na mesma hora, Ele colocou uma palavra no meu coração. E eu via essa palavra escrita. E eu fiquei, deve ser porque eu estou associando a palavra gratidão ao que eu mencionei, como eu fui abençoada através da vida do pastor Fernandes, quando na escola, em um curso de cura interior, né, saúde emocional, cura interior, eu acho que era algo assim, o nome do curso que eu fiz, e ele ministrou sobre a respeito da gratidão. E como eu fui tão abençoada, como aquela palavra foi ministrada, trouxe saúde para a minha vida, trouxe cura. E eu tentei buscar uma outra palavra, algo para ministrar, mas novamente o Senhor falava sobre o poder da gratidão. E hoje pela manhã, no momento da minha vigília, quando eu fui ver na questão do grupo da igreja, tinha lá o irmão que tinha colocado bem cedinho da manhã, bem cedo. Ele colocou: a palavra de hoje é gratidão. E aquilo só veio a confirmar que o Senhor quer ministrar o nosso coração do poder que existe de um coração grato, de um coração agradecido. Às vezes a gente fica pensando que precisam acontecer grandes coisas na nossa vida. Precisamos receber grandes coisas para que a gente tenha uma felicidade ou o sentimento de realização. E essa felicidade, ela nunca se manifesta na nossa vida se a gente não entender o que é ser grato, o que é ter um coração grato. Quando nós aprendemos a agradecer ao Senhor, a palavra do Senhor nos diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quantos aqui se importam com a vontade de Deus? Levanta. Você realmente se importa com a vontade de Deus? Amém. Ou o que está mais lhe importando é a sua vontade? É o que você precisa, é o que você quer. Você sabia que existe anseios no coração de Deus, desejos no coração de Deus, o qual Ele deseja, né, e quer ver se cumprir na minha e na sua vida? Existem coisas que realmente trazem satisfação, alegria ao coração de Deus. Existem coisas que realmente são concernentes
a vontade de Deus para a nossa vida. E uma dessas coisas é a gratidão. Render graças ao Senhor. Nós sermos gratos a Deus. Agradecer ao Senhor. Louvar a Deus. Mesmo quando tudo não vai bem. Mesmo quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. Mas a gente ter o ato, ter a atitude de louvar e glorificar ao Senhor. Mesmo quando você não entende o porquê, mas mesmo assim você louva e glorifica ao Senhor. Quando eu falo de louvar, não é o simples fato de você conhecer uma letra e ali cantar. Porque nós podemos, como tivemos esse momento aqui gostoso, maravilhoso, louvar a Deus. Podemos cantar porque conhecemos a letra. Podemos sorrir, bater palma, balançar, porque a música, ela tem um ritmo, né? Ela tem esse poder de nos movimentar. Tem o poder de nos levar a ter uma atitude de levantar as mãos, glorificar ou bater palmas. Mas não é isso que concerne a questão do louvor a Deus. Se não for de um coração agradecido, de um coração que reconhece a bondade e a misericórdia do Senhor. Amém. Quantos vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Amém? Esse texto aqui fala que nós devemos dar graça em tudo. Se é em tudo, é em tudo. Se é quando a porta se abre, é sim. Mas quando ela se fecha, louvado seja o nome do Senhor. Quando você pede, ora a Deus e tem resposta. Mas quando a resposta parece que não vem, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A gratidão, irmãos, é a qualidade de quem realmente é grato, de quem tem um coração agradecido, de quem reconhece um benefício, um favor, algo que recebeu de uma outra pessoa, que se viu numa situação e ali alguém chegou e abençoou, ajudou, estendeu a mão. Você reconhece que aquela pessoa lhe abençoou de alguma forma. Eu tenho pessoas que eu lembro até hoje, eu lembro quando eu estava fazendo o curso do Rema, na Igreja Verbo da Vida, e houve uma fase que eu fiquei desempregada e eu não tinha... Eu morando lá no bairro industrial, eu moro até hoje no bairro industrial, mas para chegar aqui na Hermes Fonte, no Rema, para vir andando de lá para cá era uma caminhada boa. Então, várias vezes, eu vinha de ônibus e voltava andando. Eu achava que era mais tranquilo e a questão do horário podia demorar mais. Então, eu voltava andando. E eu lembro quando uma jovem da igreja, uma irmãzinha da igreja, até hoje eu tenho isso, ela me abençoava com aqueles vale-transportezinhos, aqueles cartãozinhos que eram os papelzinhos, e ela me abençoava. E tinha um outro diácono, é o filho do pastor, até ele era do Verbo da Vida, Ávila, Heleno Ávila. O filho dele me abençoava, que era também congregava junto comigo. Ele dividia os vale-transporte dele. Eles estavam dando para uma irmãzinha da igreja. Eles não imaginavam que estariam abençoando hoje uma mulher que se tornaria pastora, que ganharia almas e que seria levada por Deus a vários lugares para ministrar a palavra do Senhor. Vocês estão entendendo isso? E eu sou grata até hoje. Eu lembro até hoje que ela fez isso, que elas fizeram isso, que houveram pessoas que me abençoaram, que houveram pessoas que me ajudaram, pessoas que pagou a metade do curso. Eu estava... a minha mãe tinha falecido, o meu pai não era cristão, e a questão de aqueles pais que dizem, não, botou comida, tá bom, teve casa para dormir, casa para morar e comida para comer, já fez. Então não se importava, mesmo não sendo cristão, não tinha nada a ver, mas tinham pessoas que me abençoavam. Sabe que eles imaginavam que um dia eu seria uma pessoa a qual Deus iria usar, ou estaria hoje aqui? Não.
Mas eles abençoaram não só uma irmã, abençoaram uma mulher e abençoaram o ministério. E eu creio que isso tem sim um valor diante do Senhor. Eu sou grata a Deus. Sou grata a Deus por todas as vezes que o Senhor manifestou o seu poder, o seu cuidado para conosco. E isso é algo libertador. Quando nós entendemos o poder que há em sermos gratos, sermos agradecidos e louvarmos ao Senhor, você vai ver que hoje existem cadeias, existem opressões e existem enfermidades que permanecem em nós pela ausência de um coração agradecido, pela existência da murmuração, da insatisfação, da falta até mesmo de visão, de ver Deus nas pequenas coisas. Quando nós começamos a entender realmente o que Deus fez por nós, nós já começamos a ser gratos, sim ou não? Sim. Você merecia alguma coisa? Você merecia esse tão grande amor e esse tão grande cuidado? Talvez você possa até dizer, como muitas das vezes eu disse para mim mesma, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não tenho nada, eu vou para a igreja levar esse namoradinho que eu estou porque ele está bebendo. Foi assim que eu fui para o Evangelho. Eu não precisava de Jesus porque eu não tinha nada. Eu não tinha nenhum vício, eu era jovem, eu tinha 15 anos e estava começando o primeiro namoro, 15 para 16 anos. Então eu vou porque ele está bebendo. Eu vou porque ele precisa de Jesus. Eu vou porque ele que precisa ter um encontro. Eu, graças a Deus, não tenho problema nenhum. Mas quando eu cheguei na igreja, quando eu fui para levar aquela pessoa que aparentemente era necessitada, eu vi que eu necessitava tanto de Deus, porque eu não tinha doença física, eu não tinha nenhum vício, mas eu tinha doença da alma. A minha alma era doente. Eu carregava dentro de mim dores por causa da rejeição. Então, aquele amor de Deus que foi me envolvendo e foi dizendo que me aceitava e que me amava como eu era, trouxe cura. Amém. Trouxe libertação. E eu fui vendo que eu era tão doente, tanto quanto aquele que estava distante, ou que não conhecia o Evangelho, ou que estava no vício, tanto quanto aquela que estava ali na fila pedindo oração porque estava doente fisicamente. Há doenças que nós carregamos dentro de nós por não conhecer o amor e a bondade de Deus. Por isso eu digo a vocês que quando você começa a agradecer o cuidado, o amor de Deus pela sua vida, existe saúde que vai se manifestando dentro de você e vai alcançando o seu coração, vai alcançando a sua alma, vai trazendo realmente a vontade plena de Deus para a sua vida. Eu queria falar um pouquinho a respeito da gratidão que havia no apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 1, glória a Deus, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. Ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolento, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade
e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nela para a vida eterna. Versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Amém. Amados, nós vemos aqui Paulo, o apóstolo Paulo, reconhecendo, né, aquele que era o perseguidor, aquele que havia recebido autorização, cartas dando a ele legalidade, dando a ele autoridade para matar cristão, para destruir aquele povo que estava falando e seguindo Jesus e continuava pregando a respeito de Cristo. Ele agora, que era o perseguidor, né, que perseguia, foi alcançado pela graça e a misericórdia e teve um encontro real que marcou a sua vida, que mudou a sua história. E ele agora está reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a misericórdia do Senhor, reconhecendo que ele não merecia, mas Deus foi longânimo para com ele, foi fiel para com ele, foi misericordioso para com ele. E uma das coisas que realmente expressam a gratidão através desse caminho, o caminho do reconhecimento. Nós precisamos ser pessoas que reconheçam a Deus e reconheçam a si mesmo. Aleluia. Aleluia. Reconhecer a Deus talvez não seja difícil para nós. Quando a gente começa a ler a palavra, você vai vendo a bondade, você vai vendo a fidelidade, você vai vendo que Deus faz maravilhas, você vai vendo que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus traz para perto, que Deus destrói inimigos, derruba as barreiras, e aí você começa a glorificar. Mas eu estou falando de ter experiência, aquilo que Pedro fala lá na sua carta, experiência da bondade de Deus. E essa experiência é uma experiência vivenciada. Nós precisamos ser pessoas que realmente têm experiência de conhecer realmente, de experimentar a bondade de Deus, quem Deus é na nossa vida. Porque se você não tiver uma visão correta, se você perder a visão de Deus, você não vai entender o que é viver agradecido, louvando e glorificando a Deus. Eu tenho um certo receio, e eu ontem estava na igreja ministrando ali, eu orei em relação a isso. Um receio da gente perder a essência do evangelho. A gente começar a vir à igreja por costume. A gente vir para a igreja por hábito. A gente vir para a igreja porque a programação, senão o pastor vai perguntar se a gente está doente ou afastado. Aquela coisa que a gente faz por costume, por hábito, por tradição. E aí a gente vai perdendo a essência das coisas. Quantas das vezes a gente diz que Deus é bom, porque entendemos que Deus é bom, mas no nosso coração, às vezes a gente fica assim, será que é bom mesmo? E por que não me dá isso que eu estou pedindo há tanto tempo? Se Deus é bom e salva, por que não salvou ainda esse abençoadinho aqui que está do meu lado? Se Deus liberta, por que não liberta esse homem dessa vida promíscua? Mas a gente está dizendo que Deus é bom. Você precisa experimentar, conhecer por ter experiências. Deus deseja se revelar para mim e para você. E eu vejo um Deus que ele lhe leva a entrar como a pastora ele falou, em fases, né? Existe fases. Ele nos leva a passar por certos caminhos, tempos, momentos, para que ele mesmo se revele para você. Olha, quando Deus levantou a Moisés, ele poderia simplesmente dizer, vamos, o povo saia para... Não, antes de ele fazer, ele disse, não, eu vou mandar algumas coisas, eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou mandar as pragas, e aí o povo vai ver que eu sou a proteção dele. E o povo de Israel vai ver que acontece lá, mas não está acontecendo aqui porque eu não estou permitindo. Porque eu estou guardando, protegendo. E aí vai levando, conduzindo, porque essa é a vontade de Deus.
Diga para a pessoa que está do seu lado, a vontade de Deus é que você tenha experiência da bondade, da fidelidade, do cuidado dele. Então existem coisas que precisam sim acontecer. Existem coisas que precisam sim acontecer. Se você vier a essa igreja e começar a achar que está tudo bom, oh glória a Deus, aleluia. Irmãzinha foi, alguém cantou, pregou, aleluia. E aí você vai começar a se acomodar, tá tudo bem. Não, aí você chega um dia e diz, hoje parece que não sei, o louvor, meu Deus do céu. Para você começar a ficar incomodada, inquieta. Mas por quê, pastor? Para que você ore, para que você clame, para que você anseie, deseje. Não torne isso aqui comum, normal, tranquilo. Ah, é sempre a mesma coisa. Já sei, agora é fulano que vai cantar. Agora é a oportunidade. E a gente vai começando a criar aquilo. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente saia de casa com expectativa de cada culto. Amém. O que é que vai cantar? Qual é o louvor que vai louvar? O que vai ter oportunidade? Quem Deus vai hoje usar? A gente tem que vir para a pessoa. Hoje eu vou para falar com Deus. E hoje eu quero me rasgar na presença do Senhor. Hoje eu vou com expectativa de que Deus fale comigo. Isso nós vamos, porque essa é a vontade de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Quando a gente vai ficando acomodado, quietinho, achando. Aí ele começa a sacudir. Ele começa a fazer com os ventos soprem, mas os ventos contrários. E aí, meu Deus, mas é porque você precisa aprender a ser grato em toda e qualquer situação. Aleluia. Isso são através das fases que Deus vai nos levando a passar e enfrentar. A palavra do Senhor diz que Paulo, ele reconheceu que Deus era bom para com ele, misericordioso. E ele diz assim: sou grato por aquele que me fortaleceu. Ele viu que a força que ele tinha não era dele, mas era do próprio Deus. Ele viu também e reconheceu que ele era uma pessoa que estava como fraco. Então, o coração grato, um coração que reconhece, não só reconhece a Deus, mas reconhece a si mesmo. Aí eu lhe pergunto, você conhece a você mesmo? Você tem coragem de admitir alguns erros seus? Algumas deficiências suas? Você tem dificuldade de lidar com as suas próprias falhas? Ou você é uma pessoa que é realista, sincera, consigo mesmo? Diz assim, não, realmente essa área aqui, eu sou fraca. Eu sou fraca. Porque esse reconhecer vai tirando de nós, sabe? Aquele viver de aparência. Aquele viver de superficialidade. Porque você entende que também é ser humano, é homem, é mulher e que tem fraqueza, que comete erros, que falha, que está sujeito a cair, a errar. E isso faz com que você se volte para Deus e torne sempre o quê? Dependente dele. Aleluia. Não é a minha força, não é no meio da minha possibilidade, não é como eu acho ou penso, mas é no poder de Deus, na força de Deus, na graça do Senhor. Reconheça. Não é feio. Faz parte de um coração que reconhece a Deus. É reconhecer a si mesmo. Amém. Reconheça que você... Há momentos que você é fraco. E que você precisa da força. Que há momentos que você não sabe como fazer. Então você vai ter que pedir a Ele para ensinar como fazer. Amém. Há coisas que você não vai saber como mudar, mas você vai poder pedir a Ele que venha a transformar. Aleluia. Coração agradecido. Nós vemos aqui que Paulo ele não só reconheceu a Deus, mas ele reconheceu a si mesmo, a sua fraqueza. Ele reconheceu que ele era um homem falho, um homem que tinha erro, um homem que tinha pecado, fraqueza e pecado. Porque ele disse, dos pecadores eu sou o principal. Ele reconheceu que ele tinha pecado. E viu da parte de Deus a sua misericórdia. Viu da parte de Deus a sua paciência.
Quantas das vezes nós estamos, irmãos, sendo impacientes com as pessoas, intolerante com as pessoas, agitados, inquietos. Já estou por aqui com isso. Quando a gente vê a paciência de Deus para conosco, a longanimidade de Deus para conosco e a bondade, a gente também vai aprender a saber lidar com paciência com o nosso próximo, com aquela pessoa que está ali dentro da nossa casa. Isso vai trazer relacionamentos saudáveis. Aleluia. Isso vai ajudar no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com a igreja, no nosso relacionamento com os amados irmãos. Amém? Amém. E aqui, amados, eu vejo que Paulo, ele mostra através das escrituras, das suas cartas, ele vai mostrando que ele foi um homem como nós, que também sofreu, que passou por tribulação, que passou por luta, que foi também ali, sofreu perseguição, mas ele tinha um coração que era agradecido não só quando as coisas eram favoráveis, mas também quando ele passava por tudo isso. Ele diz lá em Romanos capítulo 8, ele disse: nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nada. Não são as tribulações, nem fome, nem perseguições, nada vai me separar do amor de Deus. Aleluia. Porque o coração dele estava tão agradecido a Deus, que ele podia passar por tribulação, ele podia passar por provação, mas ele ia continuar servindo e amando ao Senhor. Aleluia. Será que nós podemos olhar para a palavra e trazê-la como um espelho? Será que eu não estou precisando ser mais grato a Deus? E entender que provações e tribulações, elas não vêm para me destruir, elas não vêm para me matar, nem para me tirar da presença do Senhor, mas para me tornar mais forte, mais dependente, mais humilde, para que eu possa buscar mais ao Senhor, e descer muito mais e mostrar mais ainda a minha dependência por Deus. Eu lembro, amado, quando eu vim de lá de Simão Dias, eu havia passado um tempo, durante 9 anos, quase 10 anos, 9 anos e meio, pastoreando uma igreja. A igreja tinha chegado num tempo assim maravilhoso. Nós tínhamos programa de rádio, nós tínhamos um bom número de jovens. A igreja, 90% era jovem, só jovem. A gente fazia trabalho nas praças, a gente estava naquele momento maravilhoso. Ministério do Louvor, o melhor ministério do louvor da cidade de Simão Dias era da nossa igreja. Eu não estou falando isso com soberba, estou falando assim para vocês entenderem a que nível chegou. E de uma hora para outra, eu fui ao médico, eu comecei a ficar doente, algumas coisas começaram a acontecer comigo. E esses acontecimentos foram gerando em mim tristeza, porque eu não estava sabendo lidar com aquilo. Eu cheguei e fui diagnosticada que estava com 2 nódulos na tireoide. E naquela época, há 10 anos atrás, quando falasse biópsia, aí não é como hoje, né? Hoje qualquer coisa, vamos fazer biópsia, apareceu o ciclo, vamos fazer biópsia. Mas há 10 anos atrás, pelo menos lá no interior, fazer biópsia já era suspeita de câncer. Eu disse: como é que pode? Eu, uma serva de Deus, servindo ao Senhor, na presença do Senhor, estou com suspeita de câncer na garganta. A única coisa que eu sei fazer é louvar. E aquilo foi adoecendo meu coração. E aí, nesses mesmos exames que eu fui fazendo, eu também vi que tinha mioma. E o médico disse: olha, você vai ter que tirar o útero. Eu disse: o quê? Mas como, Senhor? Como eu vou perder o útero? Eu não sou casada, nunca tive um homem. Eu não desejava ser mãe. Como o Senhor vai me privar de tudo isso? Alguma coisa eu fiz. E a gente começa a trazer condenação e acusação. Fica achando que, sabe, que foi alguma coisa eu fiz, alguma coisa para merecer isso, porque eu não mereço isso. E aí vem aquela questão da justiça própria. E aquilo foi adoecendo. 3 meses depois de receber essas coisas, a minha irmã faleceu. Eu cuidava do filho dela, tinha 5 anos quando ele veio morar comigo.
E aí ela faleceu, a gente soube assim de uma hora para outra que ela faleceu. Eu já estava com 10 anos e eu estava cuidando dele até ela ficar boa, porque ela era alcoólatra. Então eu estava cuidando dele, porque a qualquer momento ela ia ficar boa e ela ia pegar o filho. Então eu cuidava dele como um sobrinho. Mas Deus já estava preparando para ser a mãe daquela criança e não a tia somente. Aleluia. E eu vivi um tempo de tristeza, de angústia por não entender os planos de Deus. E foi aí quando eu vim para cá, quando eu vim morar em Aracaju, porque a família, o que eu vou fazer? Se eu não vou poder ser mãe, se eu não vou poder dar um filho a um homem, então eu não vou casar. Quem vai querer casar com uma mulher que não pode dar filho? Né? E aquilo tudo foi adoecendo, foi me adoecendo. Até que aquela palavra que eu ouvi sobre gratidão, ser grato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Você acha que Deus quer que você seja grato só quando tudo está acontecendo como você pede, como você imagina, como você sonha? O perfeito louvor vem aí, irmãos. A adoração vem quando você dizer, independente, Senhor, do que eu tenha, independente do que aconteça, independente do que o Senhor me dê, eu continuarei louvando e glorificando ao Senhor. E naquele ato de Deus começar a ministrar, veja Deus, eu só estava olhando para o que não tinha, eu só estava olhando para o que foi tirado, eu já estava olhando para o que vem a acontecer, mas estava esquecendo o que Deus havia feito, esquecendo o que Deus já havia proporcionado. E às vezes a gente está aqui hoje, olhando para agora o momento, e estamos esquecendo o que Deus já fez, esquecendo das coisas que já aconteceram. Ah, mas eu queria que já tivesse diferente. Ah, eu queria que a gente já tivesse em outro lugar. Ah, eu queria que aqui já tivesse o dobro de pessoas. Ah, eu queria que isso acontecesse. E a gente passa a ser pessoas criticadoras, murmuradoras. Ah, eu queria que o pastor Fernando pregasse, fizesse isso, trouxesse isso, chamasse por... Aí começamos a dizer... E aí, aqui, no lugar de ter um coração agradecido, passa a ter um coração que murmura, que reclama, e por não entender os planos e os propósitos de Deus. Eu estava procurando saúde, eu estava procurando alguém que pudesse me animar, porque eu estava desanimado, porque aquilo me machucava. E eu estava agora buscando, eu não sei, eu vou procurar nesse psicólogo. Eu fui para a clínica, eu fui procurar médicos, pessoas da área, porque eu estava desanimada. E eu precisava me animar, eu precisava me renovar, eu precisava me fortalecer. Só que eu não estava entendendo qual era o caminho. E o caminho primeiro é reconheça. Reconheça quem é Deus na sua vida. E reconheça quem é você. Olhe. E aí o Senhor começou a mostrar para mim. Seja grato. Seja grato. Seja agradecida. Agradeça. E eu comecei a louvar ao Senhor. Agradecer ao Senhor. Eu comecei a sentir alegria em tudo. Em tudo. Ouço ver uma paz tão grande, irmãos. Uma alegria tão grande. Deus começou a mostrar o cuidado. Deus começou a mostrar mais uma vez a bondade dele. Que ele não havia me abandonado. Amém. E que ele não estava frustrando os meus sonhos. Que ele não estava matando e dizendo não para mim. Mas ele estava dizendo sim para mim de uma forma diferente. O qual eu não estava imaginando. Então, irmãos, o nosso Deus, ele leva-nos a ter experiência para que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. Tenha um coração agradecido. Louve ao Senhor. Quando nós costumamos dizer o que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí costumam, que linda esse versículo, tremendo. E posso todas as coisas. Mas você já leu o que está lá no versículo 11? E no versículo 12? Ele disse, eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação, na fartura ou na escassez. Eu estava feliz e alegre quando estava tudo acontecendo. A igreja crescendo, ministério funcionando, ganhando almas, programa de rádio, Deus abençoando, casa, tendo um lugar. Eu estava louvando e glorificando, mas quando o vento contrário veio, eu fiquei se perguntando, por que, Senhor?
Vocês acreditam que durante um tempo aquilo não teve resposta? Ele primeiro me ensinou, tenha o coração agradecido. E eu queria resposta, eu queria razão, eu queria que ele me explicasse. Às vezes a gente vai assim, Deus me explique, me diga. Não, irmãos, apenas descanse no Senhor. Apenas lance sobre o Senhor a sua ansiedade, as suas preocupações, sabendo que Ele cuida de vós da melhor forma, da melhor maneira possível. E houve um tempo que eu fiquei angustiada, querendo resposta. Até que o Senhor me ensinou a ter um coração agradecido, a louvar e glorificar o nome do Senhor. Foi nessa época que Deus trouxe o meu esposo. Quando aprendi a agradecer ao Senhor, a louvar, já nem queria mais nem casar, eu nem sei se eu quero casar mais. Eu estou tão feliz, houve uma satisfação, porque o coração grato traz saúde para a sua alma. Aleluia. Coração agradecido gera alegria. Existem outros sentimentos que vêm quando a gente começa a agradecer a Deus. Amor, fidelidade, amizade. Quantas coisas surgem quando nós começamos a ser grato. Grato com as pessoas, grato para com Deus, grato com cada pessoa, que mais simples que seja, mas estende a mão para você. Alguém que lhe deu um copo de água, alguém que lhe ofereceu um momento que orou por você. Seja grato. Você vai ver que isso vai trazer, com certeza vai trazer para você maior alegria, não só no momento que recebe, mas todas as vezes que você agradece. Todas as vezes que você lembra, aquilo traz o sentimento de alegria, de felicidade, de paz. E eu lembro quando eu fiquei perguntando ao Senhor, e o Senhor ali me respondeu: eu não te devo satisfação nenhuma. Tudo faz parte do meu plano. Quando ele disse isso, o silêncio veio ao meu coração. Uma paz. E eu digo, eu tive uma vida antes desse dia e uma vida depois desse dia. Um divisor. Deus usou aquele pastor Luciano Subirá em um congresso, e ele contou a história dele a respeito do acidente que ele sofreu, que ele quase morreu. Quem já ouviu o testemunho do pastor Luciano Subirá, ele relata sobre isso, que ele ficou perguntando a Deus: por quê, Senhor? O Senhor estava fazendo a tua vontade, na tua presença, eu estava indo pregar, nós oramos, e por que aconteceu isso? E o Senhor ali explicou para ele, e naquele dia Deus falou comigo, e eu voltei, e de lá, depois daquele dia para cá, irmãos, eu louvo a Deus por todas as coisas, até pelas coisas ruins que acontecem. Eu digo, é uma oportunidade de Deus glorificar o nome dele. É uma oportunidade que Deus quer, é uma experiência que Deus quer que eu tenha, para eu crescer. Amém. Nessa noite, talvez você estava perdido. Senhor, eu quero que isso aconteça na minha vida, que essa porta se abra. Quando isso aqui acontecer, eu vou ser feliz, eu vou me sentir realizada. Quando eu estiver na casa da igreja com os meus filhos, com o meu esposo. Sabe quando é que você vai sentir essa felicidade, essa paz? Você decidir hoje ser mais agradecido. Você louvar e agradecer as pequenas coisas. As coisas mais simples da vida. Louve ao Senhor. Seja grato. Isso vai tirar essa dependência que você tem. Essa agitação. Essa inquietação. Essa murmuração vai ter que sair. Essa agressividade. Às vezes é agressivo das palavras. Impaciente. Aí você fica perguntando: esses meninos, é porque eu ganho pouco, é porque isso e aquilo outro. Não é. É a ausência de um coração agradecido. De louvar a Deus, de contemplar Deus nas pequenas coisas. Deus mudou a minha vida. Existe a mudança que vem por aceitar a Jesus, né? Você aceita Jesus, e às vezes a gente está aceitando uma religião por não entender. Você aceita Jesus, o sacrifício dele, amor, a bondade, o perdão.
Aquilo vai sarando a gente, vai limpando, vai purificando nosso coração. E eu queria que você entendesse, nessa noite, Deus deseja que essa igreja seja mais grata. Louve não porque a música é bonita, porque sabe tocar, cantar. Não. Louve porque você, sabe, reconhece que Deus merece toda a honra, toda a glória. Louve mesmo quando a sua alma quer chorar. Louve mesmo quando você saiu de casa chorando. Diga: oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque aquele que está com o coração duro, maior vai ser o trabalhar do teu Espírito. Maior será o testemunho. Maior será, Senhor. Aleluia. Você começa a louvar, glorificar, olhar e parar de murmurar. E eu falo, amadas, glória a Deus que eu não conheço ninguém aqui, só aí a Lance, que eu conheço mais um pouco, assim, mais de próximo. Os demais conheci recentemente. Então eu fico livre para falar. Amém? 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 Posso falar aquilo que o Espírito Santo está trazendo? Amém, pastor? Agora é para você aqui, ó. Deus vai falar, está falando.